Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Vamos chegando no nosso terceiro status aqui da 7ª faixa do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. A gente tem bastante coisa interessante para falar nesse status aqui, mas já de cara eu vou falar que quem pontuou nesse status aqui é quem falou alguma coisa de reverb, né? Porque a gente já começou a fazer o encaixe desde o status anterior, a gente fazendo aquelas manipulações de médio grave, ajuste de volume, e a gente sempre pensando das coisas em função do tempo, né? Qual que é a função daquele elemento dentro da música também, né? E aí, na verdade, nesse momento eu senti a necessidade de dar uma povoada, entre aspas, de reverb na galera, né? Assim como na faixa anterior, que eu trabalhei basicamente um único reverb para a música inteira, nessa música aqui eu também senti a necessidade de só trabalhar uma única máquina de reverb e eu acho que está funcionando muito bem, tá? Então eu trabalhei um reverb hall aqui, trabalhei com Renaissance Verb, que é um reverb bem legal, ele é bem intuitivo também. Nos próximos dias eu vou postar um vídeo especial também falando sobre reverb, falar um pouquinho como é que eu raciocino para trabalhar o reverb, para utilizar de uma forma super eficiente e não errar mais no reverb, tá? Aí eu vou mostrar isso aí nesse vídeo especial falando sobre reverb. Mas basicamente é um reverb hall, tá? O tempo aqui não é um tempo tão longo, tá? 1.6 segundos, seria, vamos dizer assim, um hall médio para longo, tá? Para dar mais densidade nessa música, porque na verdade esse estilo de música aqui pede uma ambiência um pouquinho mais acentuada, mas ela não pode ser exagerada, principalmente dependendo do tempo da música, né? Senão a gente acaba embolando demais, né? E esse trabalho de equalização aqui é fundamental também, assim como eu já vim falando em vários vídeos em que eu mostro que eu estou utilizando o reverb aqui. Trabalhei um ponto de difusão médio aqui, eu não quis nem muita difusão, nem pouca difusão na sala, tá? Então é basicamente isso, fiz um ajustezinho aqui, diminui um pouquinho das reflexões primárias da sala também, que tira um pouquinho daquela ponta de brilho, né? Na verdade são como se fosse as primeiras reflexões que acontecem dentro daquela sala ali, né? Que na verdade caracteriza o som da sala, caracteriza o tamanho da sala também, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas foi basicamente isso que eu utilizei, e aí eu comecei a dosar um pouquinho de reverb para cada elemento aqui. Nas bases um pouquinho menos, nos solos um pouquinho mais. Aqui nesse momento que a gente faz o dueto entre o violão e o teclado aqui também, tem um pouquinho menos de reverb, porque na verdade o reverb já é meio que somado. Eu tenho um pouquinho de reverb aqui no violão dueto e um pouquinho de reverb aqui no solo de piano elétrico também. Quando a gente soma as coisas, né, isso aqui tem que funcionar como uma coisa só. Assim como eu já tenho falado, né, a gente tem que compreender a função das coisas. E aí no solo de violão tem mais reverb, no solo de piano elétrico a gente tem mais reverb também. Eu trabalhei um pouquinho de reverb também nas percussões aqui, só para dar um molho. Na bateria eu trabalhei reverb apenas na caixa, no chimbal e nos tons, tá? Num primeiro momento eu acho que está funcionando bem, não mexi mais nada na bateria, tá? Não mexi nada na percussão, não mexi nada em praticamente nenhum elemento. A única coisa que eu comecei a manipular um pouquinho aqui, que algumas pessoas comentaram também, em relação ao violão solo, eu trabalhei um compressorzinho aqui. A partir desse momento a gente começa a sentir também um pouquinho da unha do violão. Então eu trabalhei um low pass filter aqui, eu inseri essa instância do equalizador aqui, simplesmente porque eu estava dando um boost nesse equalizador, e nesse modelo específico de equalizador a gente trabalha na banda aguda, né, para dar o shelf, por exemplo. Se a gente trabalhar na banda aguda a gente não consegue inserir um low pass filter, daí eu acabo tendo que copiar o equalizador para baixo simplesmente para ter um low pass filter. Não tem nenhum problema, você compreendendo essa relação e esse funcionamento das ferramentas, não tem problema se você utilizar em cadeia aqui, porque na verdade eu só estou utilizando uma banda aqui. E acaba que no final das contas eu até movi esse boost que eu estava dando no violão aqui, no brilho do violão, para um outro equalizador, então tem uma outra instância só dando esse brilho, tá? Porque eu inseri um compressor. Na verdade, ao inserir o compressor, se eu tivesse aquele brilho antes do compressor, quando eu comprimisse o som, a região dos brilhos também seria controlada, que não é a minha ideia. Se eu quero realçar alguma coisa, eu vou tender a fazer esse boost, né, essa acentuação depois do compressor. Então eu seguro tudo aqui, né, e aqui eu acentuo os brilhos. É uma forma sempre bem intuitiva, você divide bem as tarefas, né? É como se fosse um time de futebol. Você tem que dividir as tarefas. O goleiro tem uma função, o zagueiro tem uma função, o meio de campo tem uma função e o atacante tem outra função. Então se a gente compreender cada ação do processamento de áudio como uma função independente, a gente conseguindo separar as tarefas fica muito fácil.
Então se você chega num determinado ponto da mix, você fala assim, caramba, eu acho que aquele brilho está demais, você sabe que o problema está aqui. O problema não vai ser, por exemplo, num compressor, porque o compressor também afeta a tonalidade. Mas se você dividiu bem as tarefas e você resolveu, agora eu quero comprimir. Eu estou comprimindo simplesmente para resolver aquele problema da dinâmica, entre aspas, ali, que o violão está saltando um pouquinho, beleza. Cada um está fazendo a sua função, então isso ajuda demais no processo da mixagem. Uma outra movimentação que eu fiz foi aqui no piano elétrico no solo, que eu não tinha feito nada, na verdade, né? Fiz um controle básico aqui de grave e médio grave para clarear um pouquinho, porque agora na hora que a gente ouve na sequência, a gente teria muito mais brilho, né? Muito menos grave também no violão solo comparado com o solo de piano elétrico. Geralmente o som do piano elétrico ele tende a ser um pouco mais opaco mesmo por natureza. Então ao fazer essa movimentação aqui, eu consigo manter um pouquinho mais próximo do violão solo. Não que esteja pronto o som, né? Mas já está um pouquinho mais próximo. Um outro lance interessante que eu fiz aqui foi no solo de baixo. Eu aumentei um pouquinho o volume aqui, fiz uma automação. Aumentei um pouquinho o reverb também no baixo, porque tem reverb no baixo já durante a maior parte do arranjo, só que aqui no solo eu enfatizo, eu dou um pouquinho mais de reverb, e eu trabalhei uma equalização aqui para simplesmente fazer um controle melhor dos graves na hora do solo. Então eu acabo tirando mais grave do baixo na hora do solo. Se vocês observarem aqui, a gente tem a equalização do baixo, né, que é basicamente o que a gente fez lá no começo da mixagem. A gente tem aqui um boostzinho de leve, né, para compensar, que é o que a gente já tinha feito também. Na hora que a gente chega aqui no solo do baixo, eu coloquei uma terceira instância de equalização, simplesmente para tirar mais grave, tirar mais essa região aqui por volta de 100 Hz também, só no momento do solo. Então eu estou fazendo ações específicas de equalização em determinados momentos, porque na verdade aqui a função do baixo é totalmente diferente do que nesse momento, né? E aí não tem problema, se você compreender que você está trabalhando cada instância de equalização apenas para fazer uma função específica, você pode usar quantos equalizadores você precisar. Basta você compreender e fazer as coisas muito bem direcionadas. Quando você sabe explicar o que você está fazendo, não tem problema, você pode usar quantas ferramentas você precisar. Mas de uma forma geral, eu tendo a sempre simplificar as coisas, né? Mas aqui fica muito claro, eu trabalhei essa movimentação aqui de equalização porque a gente precisava controlar alguma coisa que estava sujando a mix. Depois eu senti a necessidade de encorpar o baixo, então eu peguei, adicionei uma outra instância, simplesmente estou controlando. Aí, esse resultado, quando a gente ouve nesse momento aqui, que é o solo do baixo, parece que tem mais grave do que a música. Então eu trabalho uma outra instância para eu fazer esse controle. Independente do som que eu tenha criado anteriormente, eu posso pegar aqui nesse momento e fazer esse controle, que é tirar um pouquinho do grave e tirar um pouquinho dessa região aqui por volta de 100 também, né? Então funciona muito bem. Foi basicamente isso que eu fiz nesse status da mixagem. A gente vai dar uma ouvidinha aí, ver para onde a gente está indo, como é que está a questão estética, e no próximo status a gente vai continuar falando mais sobre essa música aí, esse arranjo que está bem legal, tá? Então vamos lá.
Beleza, galera? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Aguardo o comentário de todo mundo aí. Valeu!